tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda e criei esse canal só para dar dicas de viagens para vocês. Este é o terceiro de uma série de 9 vídeos que eu vou fazer sobre cidades peruanas. E neste vídeo eu vou falar de Arequipa. É conhecida como Cidade Branca por seus muros de Siar, uma pedra vulcânica. Ela fica aos pés dos vulcões Misti, Chachani e Pichu Pichu, então a sua paisagem é maravilhosa. Este ano ela foi eleita uma das 50 melhores cidades para se viajar do mundo por uma revista especializada de viagem. Além de ter o centro histórico considerado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, também tem uma gastronomia excelente. Eu estive em Arequipa em março deste ano e eu fui lá para ficar 4 dias. Acabei ficando no 34 e isso eu conto pra vocês no final deste vídeo. Eu peguei um ônibus da empresa Cruzersur à noite em Ica e cheguei em Arequipa logo pela manhã no terminal. De lá, eu peguei um táxi para ir até o Airbnb que eu ia ficar. Geralmente eu fico em hostel, mas nessa cidade eu optei por ficar em Airbnb porque eu queria um lugar onde eu pudesse lavar minhas lingeries. Eu já estava viajando 30 dias, eu queria um espacinho só pra mim, pra poder reorganizar as minhas coisas. Logo depois de deixar as minhas coisas no Airbnb, eu fui conhecer o Mercado Municipal de Arequipa, que é conhecido como Mercado San Camilo. Lá eu encontrei bastante coisa muito boa e eu fiz umas comprinhas pra poder fazer o meu almoço, meu jantar, ter um lanchinho da tarde, um café da manhã. Vale lembrar que eu também já tinha algumas coisas compradas em outras cidades, como macarrão, extrato de tomate. Então eu voltei pro hostel e já fui cozinhar o meu almoço. Eu fiz já almoço, janta e café da manhã, porque eu fiz bastante molho bolonhesa. Então eu comi macarronada no almoço e na janta. E no dia seguinte eu comi sanduíche de molho bolonhesa. Então eu fiz 3 refeições em uma. Pra quem tem disposição pra cozinhar, é uma coisa que ajuda a viagem a ficar barata. Essas 3 refeições eu fiz cada uma por mais ou menos 3 soles e alguma coisinha. Isso ajuda a reduzir bastante o custo da viagem. Quando eu fui no mercado, eu aproveitei para dar uma paradinha na catedral, na Praça de Armas, mas esse não foi um dia de conhecer muitas atrações, foi mais um dia de ambientar, conhecer a cidade, saber onde eu estava mesmo. No segundo dia, eu fui fazer o que eu tinha que fazer mesmo. Então eu já acordei, fui pro mercado, comprei sabão, voltei pro Airbnb, comecei a lavar minha roupa, coloquei no varal e fiquei esperando secar. Porque como a previsão era de chuva, eu fiquei com medo de sair e daí chover, molhar tudo, ter que lavar de novo. Então eu fiquei lá sentada esperando secar mesmo. Aproveitei para tomar um café, porque eu levo café brasileiro para as minhas viagens. Também levo chocolate e aproveitei para comer um pouquinho. Eu fiquei lá fazendo hora até ver que tava tudo seco, recolhi e saí para almoçar. Eu almocei em um restaurante chamado La Abadia e eu super recomendo. O menu custava 8 soles e vinha um pãozinho, depois uma sopa de entrada. O prato principal era frango ao vinho, se eu não me engano, e depois ainda vinha uma sobremesa. Além de estar tudo delicioso, eles também foram super simpáticos no atendimento. Nesse dia, eu aproveitei para conhecer o MUSA, que é o Museu Santuários Andinos da Universidade Católica de Santa Maria. Este museu é muito interessante porque guarda uma múmia de mais de 500 anos. Também conhecida como Juanita, ela fica em exposição de maio a dezembro. E no restante do tempo fica em exposição a Sarita. Na verdade, não é de fato uma múmia. Trata-se de um corpo muito bem conservado porque estava congelado quando foi encontrado em um dos vulcões que cercam a cidade. A entrada custa 10 soles e o guia você paga um valor à sua escolha. É um museu super interessante e o mais importante da cidade. Depois disso eu saí para dar mais uma volta pela cidade e eu conversei com uma pessoa que eu tinha conhecido em Huaraz, mas que morava em Arequipa. E daí à noite a gente foi dar uma volta, passei com ela pelos principais pontos da cidade e também aproveitamos para comer um doce em um lugar chamado Chac Chau, que é muito famoso porque é uma fábrica de chocolate e é de lá que o Walking Tour lá de Arequipa sai. Aliás, foi isso que eu fiz no dia seguinte. No meu terceiro dia em Arequipa, eu finalmente saí no Walking Tour gratuito que tem em toda a cidade grande, como eu já disse pra vocês. Arequipa, inclusive, vale lembrar que é a segunda maior cidade do Peru. E esse Walking Tour passa pelos pontos mais importantes do centro histórico, como o Barrio de San Lázaro, que é o primeiro bairro de Arequipa, e também o Complexo de la Companhia de Jesus. Um dos lugares muito interessantes que nós visitamos foi a Mundo Alpaca, que apesar de fazer parte de uma empresa, tem uma parte dedicada a turismo. E lá você pode conhecer todo o processo produtivo de produtos que são produzidos a partir da fibra de alpaca e de vicunha. Chegando do tour, eu fui transferir as minhas coisas do Airbnb para um hostel. Não que eu estivesse insatisfeita com o lugar onde eu estava,
mas o preço do hostel era 15% do que eu tava pagando. Depois de deixar as minhas coisas no hostel, eu fui experimentar os pratos típicos de Arequipa no mercado San Camilo. O primeiro foi o rocoto relleno, que é uma espécie de pimentão recheado com carne e ovo super bem temperado e que vem acompanhado de um pastel de papas, que à primeira vista parece uma lasanha, mas são batatas com queijo. Em seguida, eu experimentei o helado de queso, que é um sorvete de queijo que vem com um pouquinho de canela salpicada. Os dois estavam uma delícia, como a maior parte dos pratos que eu experimentei no Peru, e eu recomendo para qualquer um. De lá, eu segui para o Museu de la Catedral de Arequipa, que fica na própria catedral e onde você pode conhecer um pouco mais da história dela, das reformas que ela teve que passar devido ao incêndio, aos terremotos da cidade, e você também pode ter uma visão geral da Praça de Armas a partir da Torre dos Sinos. Depois eu voltei pro rosto e eu pretendia descansar um pouco, carregar o celular e depois sair para jantar. Só que começou uma chuva enorme e a energia caiu. Quando isso aconteceu, eu pensei assim, eu vou dormir um pouquinho, aí eu acordo e faço o que eu tinha planejado fazer. Só que quando eu acordei, a energia ainda não tinha voltado. Aí eu saí pra jantar, fui comer um lomo saltado e o que eu pensei, enquanto eu como, eu deixo o celular carregando. Foi um jantar super bom, valeu super a pena, paguei R$6,50 e o prato era enorme, mas quando eu terminei de comer, não tinha carregado nada o meu celular. Aí eu pensei, bom, eu vou tomar um chocolate quente. Enquanto eu tomo chocolate quente, eu deixo o celular carregando. Terminei de tomar o chocolate quente e nada do celular carregar. Aí eu liguei para uma pessoa que eu tinha conhecido em Ica, mas estava em Arequipa, assim como eu, e falei pra gente ir para um bar. E a minha intenção, gente, era o quê? Carregar o celular. A gente foi pro Museu del Pisco, que apesar de ser chamado de museu, é um bar, e lá eles servem todo tipo de drink com pisco. Então você conversa com o garçom e você vai achar um que seja adequado pro seu gosto. Só que depois de uma hora lá, nada do celular carregar. Voltei pro hostel e fui dormir, esperando que acontecesse um milagre durante aquela noite, né? No dia seguinte, quando eu acordei, quem disse que a energia tinha voltado? E o pior é que não dava nem pra tomar banho, porque a cidade era muito fria e a água tava muito gelada. Então eu fui lá na recepção e falei que ali não dava mais pra ficar e saí na rua para procurar outro hostel. Eu tinha conseguido ligar o celular e localizar um hostel perto, só que eu não conseguia ver no Maps onde ele ficava porque acabou a bateria. Quando eu cheguei na recepção desse novo hostel, eu devia estar com uma cara de desesperada, porque a pessoa que estava na recepção falou para eu entrar, me estabelecer, ficar bem tranquila, tomar um banho, comer e depois fazer o check-in. Eu agradeço de coração por isso. Entrei, larguei minhas coisas no quarto, fui tomar banho, cozinhei uma macarronada com uma sardinha, tomate, cebola e depois fui lá na recepção, fiz meu check-in e fiquei com tudo certo. Em seguida, eu fui conhecer o Monastério de Santa Catalina, que é a principal atração de Arequipa e eu não tinha conhecido até então. A entrada custa 40 soles, o que não é tão barato e não inclui o guia, que custa mais 10 soles. Mesmo assim, é um tour incrível. Primeiro porque o lugar é enorme, é praticamente uma cidade dentro da cidade mesmo. É tudo muito imponente. Aquelas paredes de um vermelho muito intenso, de um azul muito intenso, é tudo muito cenográfico, sabe? Nem parece real. E ainda carrega uma história de mais de 400 anos, então é super interessante, vale muitíssimo a pena. De lá, eu fui tomar um chocolate quente e depois eu segui para o Museu de la Recoleta, que ao contrário do Monastério Santa Catalina, não é um programa que eu recomendo, apesar de ser bem mais barato. Isso porque quando eu cheguei lá, me deram um mapa do museu e falaram para eu ir entrando, acendendo a luz da sala, vendo o que eu quisesse ver, apagando e seguindo o passeio. Então eu achei meio esquisito, assim, eu não achei muito interessante, não. Voltando do Museu de la Recoleta, eu já fui organizar as minhas coisas, porque no dia seguinte eu ia viajar pro Valle del Colca. Porém, 2 dias depois eu ia regressar, e de lá eu ia seguir pra Cusco. Então eu também aproveitei já pra deixar algumas coisas na lavanderia, pra eu pegar quando eu voltasse. Mas 2 dias depois, quando eu voltei, o que aconteceu? Iniciou o período de quarentena no Peru e eu fiquei presa em Arequipa por mais 30 dias. Aí também é assim, né, gente? Eu tinha outras possibilidades, eu podia ter tentado ir pro Chile, só que Arequipa era uma cidade que convinha pra mim, ainda mais depois que eu encontrei esse hostel, que era um hostel muito bom. E eu dei muita sorte, porque eu acabei ficando com gente muito querida. Eu não consegui ir pra Cusco, que era o que eu tinha planejado, ia encontrar minha mãe, minha irmã, comemorar meu aniversário. Acabei comemorando meu aniversário no próprio hostel. E no final eu voltei pro Brasil repatriar. Então isso foi o que eu fiz em Arequipa. O próximo vídeo vai ser sobre o Valle del Colca. Se inscreve pra não perder. E eu vou ficando por aqui. Beijo!